assunto. Temos a Carla aí também, Barros. Bem-vinda, Carla. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Bom dia, Karina. Bom dia, Cezinha. Bom dia, Leonardo. Tudo bem? Bom dia, Léo. Certo. Vamos esperando um pouquinho aqui, para dar tempo do pessoal ir entrando. Enquanto isso, deixa eu ver aqui quem mais já está aqui. Patrícia. Claro, né, Patrícia? Patrícia da Federal está aqui com a gente também. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, antes de a gente começar a dar as informações iniciais. Hoje o assunto é pauleira. Muita gente pediu esse assunto, viu? Contratos PJ. Vamos aguardando aqui, tá, pessoal? Daqui a pouquinho a gente começa com algumas informações. Daniele acabou de entrar com a gente também. Bem-vinda, Daniele. Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia, Bianca. Bem, pessoal, praticamente vamos iniciar agora, só mais 2 minutinhos aqui. A gente vai passar algumas informações para que vocês saibam antes de iniciar o assunto em si, sobre como vai funcionar, o que vai ter no final aí também. Basicamente, a gente vai falar sobre contratos PJ, depois a gente vai abrir para perguntas,
E ao final a gente vai ter um sorteio aí para quem estiver no final, a gente vai ter um sorteio. Aí a Linda vai dar algumas informações para a gente aqui antes da gente começar. Quem vai ministrar é a Karina hoje, Karina, nossa advogada, Karina Gomide. E aí espero que vocês aproveitem e que realmente seja bom o assunto para vocês, que ajude vocês de alguma forma. É um assunto que muita gente queria. Eu acho que vai ser muito útil, com certeza, tá? Saber como fazer, se fazer, realmente vale a pena, como, né? Reduzir o risco. Se for realmente fazer, reduzir o risco. Linda, você tá pronta aí? Mais 2 minutinhos ainda, né? Vamos arredondar para 10h10. Ela passa as informações e a gente inicia. 2 minutinhos para o pessoal ainda entrar antes de começar. E o pessoal vai entrando aí enquanto está rolando, sem problema. Linda, apostos? Por aqui, todos conseguem me ouvir? Perfeito, eu sim. Pode ficar à Perfeito. vontade. Bom dia, pessoal. Caramba, a sala já está bem cheia, né, Bruno? Mas sejam bem-vindos todos que estão participando. Para quem não me conhece, meu nome é Linda, faço parte aqui do time da Sigma. Eu vou trazer um pouquinho de como que vai funcionar o nosso sorteio. Karina, você pode passar para o próximo slide? Então, para quem já tem o costume de participar dos nossos Masterclass, tá? A gente traz aqui os nossos QR Codes, mas para quem é novo, como que funciona? Todo final de Masterclass, a gente realiza um sorteio. O de hoje é um carregador portátil, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Tá do meu ladinho, um carregador portátil novinho, top, assim, a gente falar para vocês que eu e a Karina, a gente já estava de olho nele. Mas é bem fácil para participar, é só ficar até o final do Masterclass, que a gente realiza ali um sorteio com todos os participantes. Lembrando que, na hora do sorteio, é importante que você fique até o final, porque se por acaso a gente sortear o seu nome e você já tiver saído da reunião, a gente vai passar ali para um próximo sorteio novamente. E como que funciona ali essa parte das redes, né? A gente deixa aqui disponível os nossos QR Codes, tanto do Instagram, tanto do LinkedIn. Então, você que está participando pelo computador, tira uma fotinha, né, pelo celular, ou tira uma print, posta lá nas suas redes sociais, marca a gente falando que você está participando, que a gente está acompanhando tudo por aqui, tá, pelas nossas redes. Esse engajamento é muito importante aqui para o nosso lado, tá? Contamos com vocês. Então, Karina, vamos aguardar só um minutinho para dar tempo do pessoal pegar o celular, escanear o QR Code, e logo em seguida a gente já dá continuidade, tá, pessoal? E lembrando, gente, aproveitem bastante desse Masterclass, tá? A Karina está aqui para tirar todas as dúvidas, trazer pontos, assim, excelentes para agregar dentro da empresa de vocês. E se vocês tiverem sugestões de próximos temas, tá? Talvez algo que você tenha dúvida, ou até para repassar para os colaboradores de vocês, compartilha com a gente no Instagram, no nosso WhatsApp, que a gente pode estar elaborando aí um materialzinho para o próximo Masterclass, tá bom? Bom, eu acho que já deu tempo de todo mundo escanear o QR Code. Agora eu vou passar minha palavra para a Karina. Karina, boa apresentação e aproveitem bastante a todos, viu? Obrigada, Linda. Bom dia a todos. Como vocês estão? Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Brunão. Bom dia, Karina. Vinícius. Bem-vindo, Vinícius. Valeu, meu amigo. Tamo junto.
Pessoal, então, para quem não me conhece, eu sou a Karina Gomide, sou advogada trabalhista aqui da Sigma, também sou gestora do Departamento Pessoal e RH. Já estou um tempinho aqui, né? Acho que a maioria das pessoas já me conhecem. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre contrato PJ sem riscos, como se proteger na prática. Muita gente, né, desde o primeiro Masterclass, estava pedindo sobre esses contratos de PJ, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre. Então, começando aqui, o mercado ele mudou, né? E a forma de contratar também vem mudando, né? E a gente, depois da reforma trabalhista, veio com alguns pontos, né? Que a própria CLT autoriza o contrato de prestação de serviços, né? E com a gig economy e uberização, o modelo de trabalho vem mudando, né? Para quem não sabe, né, o que é o gig economy, ele é um arranjo diferenciado de trabalho. É uma forma diferente das pessoas trabalharem para vários empregadores, né? Diversas empresas, diversas formas, como o Uber, né? Que, como vocês, como a gente está acostumado agora, né? Tem o Uber, ele trabalha de forma PJ. Esse modelo de trabalho, por essa demanda, expandiu bastante para todos os setores, né? Os profissionais autônomos oferecem esses serviços especializados. E depois da reforma trabalhista, a lei abre um espaço, né, para essa contratação de forma autônoma e ampliou a possibilidade da terceirização, inclusive para atividade fim. O que é a atividade fim? É o que a empresa realmente presta o serviço. Se você tem uma empresa de venda de carro, você pode contratar um vendedor, né, como PJ. Mas para isso, né, a gente tem que ter alguns cuidados, né? E essa contratação de PJ, ela reduz bastante os custos. Se a gente for parar para fazer os cálculos, um colaborador CLT, ele custa em cerca de 70% a mais do salário bruto. Né? E para fazer esse tipo de contratação, a gente precisa ter alguns cuidados, porque o risco, mesmo estando liberado pela CLT, ele existe, né? Então, esse contrato, ele precisa ser feito de forma que resguarde todas as empresas, porque se não tiver um contrato bem validado, na Justiça do Trabalho ele pode ser desconsiderado. Então, ele pode gerar passivo de 13º, férias, FGTS, multas e as contribuições retroativas também, tá? Então, vamos lá. O que é pejotização e quando ela é legal? Pejotização é a contratação de uma pessoa física por meio da sua pessoa jurídica. Então, ela tem um CNPJ, né? Ela é a pessoa física que tem um CNPJ e ela presta serviço para uma outra empresa. Em vez de você contratar um profissional CLT, você contrata o CNPJ da pessoa. Ela é uma prática que hoje é completamente legal se ela é estruturada corretamente. E os problemas, eles surgem, né, quando as pessoas, a empresa contrata para disfarçar um contrato de CLT. Tanto que sempre, às vezes, quando alguma empresa liga, pergunta para a gente, Karina, eu posso contratar a PJ? Eu falo, você tem que ter muito cuidado com isso. Porque ele não pode ser um empregado disfarçado, né? Ele tem as suas particularidades, e eu vou passar aqui elas. Então, a gente não pode pensar em contratar um PJ para fraudar a contratação de um CLT, porque isso pode ser desconsiderado na Justiça do Trabalho. Então, quando é legal, né? Quando você pode contratar um PJ? Ele tem que ter autonomia real de prestador, ele tem que ter uma prestação eventual ou por projeto, por demanda, um contrato formal, e esse contrato, gente, ele precisa ser bem detalhado. Então, precisa ter tudo que o prestador de serviço for fazer tem que estar no contrato. E ele também tem que ser um prestador que ele atende vários clientes. Ele não pode ser exclusivo seu. Ou ele pode ser exclusivo dependendo da demanda. Então, quando que é considerado fraude? Quando tem subordinação, controle de horário, trabalho diário e contínuo, exclusividade imposta, então não pode ter exclusividade. A empresa é criada a pedido do contratante. A empresa fala assim, abre um MEI para você ser meu empregado. Quando você fala para a pessoa abrir o MEI, isso aí já pode ser considerado fraude.
E o STF já decidiu que o PJ ele é legal. A gente tem em julgamento a ADF 324 do STF, que ele fala que é lícito a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre o contratante e o empregado da contratada. Esse tema, ele ainda está em julgamento, tem o tema 1389 lá no STF, que ele ainda está em julgamento, inclusive, eu não sei se algum de vocês tem alguma ação trabalhista para reconhecimento de vínculo, mas todas essas ações de reconhecimento de vínculo, de terceirização de pessoa jurídica, ele está suspenso, né? A Justiça do Trabalho suspendeu, porque ainda, como esse tema ainda está em julgamento lá no STF, para saber se vai ser considerado legal ou ilegal, ainda não, se vai ser a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum que vai julgar esse tema, então eles estão todos suspensos, né? E o que ele discute? Ele discute a licitude da contratação de autônomo ou PJ para prestação de serviço. Já tem liminar, né, que está suspendendo os processos, né, que discute a prejudicação. E o que isso significa para vocês? É que o cenário jurídico está favorável para o empresário, né? Então, hoje, para você contratar um PJ, é mais seguro do que era antigamente da reforma trabalhista. O contrato de PJ é bem estruturado, tem cada vez mais proteção legal. Então, como eu venho falando, exige cuidado. Então, uma atenção, né, que essa liminar do tema 1389 não é definitiva ainda, o STF não julgou ela, continua sendo essencial que os contratos estejam sendo corretos, feitos com o maior detalhe possível, que eu vou falar mais na frente também como é que tem que ser feito esse contrato. O que transforma o seu PJ em CLT na prática? Para a Justiça do Trabalho reconhecer o vínculo, precisa ter alguns elementos. E esses elementos são a pessoalidade, a habitualidade, a subordinação e a onerosidade. O que é pessoalidade? É quando o serviço ele só pode ser feito por aquela pessoa. Então, quando você for fazer um contrato, você tem que colocar uma cláusula que ele não é de exclusividade, que qualquer outra pessoa pode fazer esse serviço que a pessoa está prestando, que não necessariamente precisa ser aquela pessoa que está lá com você. Você vai colocar que a empresa dela, um ou outro prestador pode fazer também. E a habitualidade. O trabalho ele é diário, regular e contínuo, prestação pontual por projeto ou por temporada. Não configura habitualidade. Então, assim, por mais que seja um trabalho que vai, por exemplo, vocês fecham com um mês, vai ficar todos os dias indo naquele mesmo horário, mas se ele está previsto no contrato esse período, ele não é considerado como habitualidade. Subordinação, né, que é o controle de horário, obrigação de seguir os processos internos da empresa. O PJ ele não tem obrigação de seguir os processos internos, tá? Ele não tem obrigação de usar uniforme, de cumprir horário, de seguir o regulamento da empresa. E esse elemento é o mais perigoso, porque tem muito prestador de serviço que a gente olha e vê que está com o uniforme da empresa, que tem que cumprir horários, que deve subordinação ao dono da empresa, que é isso que a gente precisa ter cuidado, porque se for considerado, já é considerado pessoa seletista e pode ganhar na Justiça do Trabalho. E a onerosidade, o recebimento, ele tem que ser o pagamento dele é regular, né? Não similar a um salário. Ele tem que emitir nota, ele é variável e precisa ter esse comprovante da nota. Eu sempre falo que quando a pessoa contrata um PJ, ele precisa emitir essa nota. Tem a questão do autônomo também, quando for contratar um autônomo, que foge um pouquinho do assunto, mas o autônomo também a gente precisa fazer um recibo de autônomo. Então, não é simplesmente você fazer o pagamento para a pessoa, precisa ter o recibo, precisa ter as retenções certinhas. E esses 4 elementos, ao mesmo tempo, se tiver tempo, a Justiça do Trabalho pode reconhecer o vínculo, independente se tiver contrato escrito, tá? Porque não é só apenas o contrato. A Justiça do Trabalho, ela considera muito o que é usual, né? Então, o que você está fazendo ali, por mais que tenha escrito, o que você faz vale muito. Então, se ele conseguir provar, de alguma forma, que todos esses elementos estão presentes no contrato, ele já desconsidera o contrato escrito.
Então, os 7 erros fatais que todo empresário comete quando contrata um PJ. Controlar horário. O que eu sempre falo, gente, PJ não tem que controlar horário. Tem que deixar ele fazer o serviço do jeito dele. Pedir exclusividade. Outra coisa que muita gente peca é nessa exclusividade. Não tem exclusividade para PJ. Pedir para abrir a empresa. Como eu falei anteriormente, né? O empresário vai lá e fala assim, não, abre o MEI para você trabalhar para mim. Não pode ser feito dessa forma. A pessoa já tem que ter a empresa. E outro ponto importante também é que, às vezes, a pessoa está registrada como CLT, né? Ele é empregado da empresa, aí ele fala assim, não, eu vou pagar mais para você abrir um CNPJ e vir trabalhar para mim como PJ. É outro erro muito grande que acontece. Por quê? Para a pessoa se tornar PJ após o contrato com CLT, ele precisa ter 18 meses de rescisão. Então, não é simplesmente de imediato, você mandou embora e já contratou a pessoa. Porque só desse fato de você demitir, contratar como PJ, já é desconsiderado, viu? Então, a gente também tem que ter cuidado com isso. Não ter um contrato escrito, esse é o maior pecado, simplesmente pedir para a pessoa começar a trabalhar lá com o CNPJ, não ter contrato, porque o contrato é uma das coisas que dá segurança para essa relação, dar ordens como se fosse chefe, pagar um valor fixo mensal e não renovar e revisar o contrato, porque por mais que você faça um contrato uma vez, você precisa sempre, se um contrato for mais de um ano, sempre de ano em ano, tem que dar uma revisada nesse contrato, verificar se vai continuar da mesma forma, se vai alterar alguma coisa. Então, não é simplesmente você fazer o contrato uma vez só, é você fazer o contrato e revisar ele continuamente. Aqui eu vou falar um pouquinho também agora do checklist de um contrato PJ seguro. Então, é o contrato escrito, né, entre as duas empresas, com objeto, prazo e valor definido, emissão de nota fiscal a cada pagamento, com descrição do serviço prestado. Eu sempre falo para as empresas que contratam, não deixar de pedir a nota fiscal e pagar exatamente o valor que está na nota fiscal. Se pagar um valor a maior ou algo, ter muito cuidado com isso. Liberdade de horário, né? O prestador de serviço que ele vai definir o horário que ele vai executar o serviço. Ele pode e tem liberdade de atender outros clientes, tá? Sem controle de ponto, não pode ter controle de ponto. E a remuneração, ela é vinculada ao resultado. Então, ou ao escopo interno, né? Não ao tempo de trabalho. Então, fechou um projeto, pago aquele valor. Não é como um salário mensal. A possibilidade contratual de usar substitutos, que é o que eu falei, não tem exclusividade. Outra pessoa pode ir lá e fazer o serviço. Não somente a pessoa que está lá no CNPJ. Renovação anual com aditivo, revisando, né, os escopos, os valores, né? Então, essa revisão também é muito importante, tem que ser feita a cada ano para saber se mudou alguma coisa ou não. E o que não pode faltar no contrato de prestação de serviço? Então, as cláusulas obrigatórias de um contrato é o objeto do contrato. É o que eu falei lá atrás. Então, tem que ser específico, a descrição tem que estar clara e específica do serviço. Então, tudo que a pessoa for fazer tem que estar no contrato. Não pode deixar nada passar. A pessoa vai lá fazer um serviço de venda de carro. E nessa venda de carro inclui a compra também. Tem que estar tudo especificado lá no contrato quais são os serviços dela. O prazo, então, tem que ter início, fim e possibilidade de renovação, tá? Então, como eu falei lá atrás, 1 ano, então, geralmente tem que colocar o prazo inicial, 1 ano depois, término, faz a revisão e pode ser renovado. Nessa renovação, se você colocou no contrato que tem renovação, sempre fazer o aditivo na renovação, mudando as cláusulas que precisam ser mudadas, os valores que precisam ser alterados. Valor e forma de pagamento sempre com nota fiscal.
Autonomia técnica, o prestador que vai definir como executar, tá? Ele tem que estar lá no contrato que ele tem autonomia. A ausência de exclusividade e condições de rescisão por ambas as partes do encerramento. E quais são essas cláusulas protetoras, né? É a substituição, que é a possibilidade de substituir o profissional, independência operacional, o uso de ferramentas tem que ser da própria pessoa, responsabilidade civil, quem responde pelos danos é o prestador, sigilo e confidencialidade, proteção das informações, propriedade intelectual, né, que é a titularidade das entregas, e o fórum da justiça é sempre a justiça civil e nunca a trabalhista. Então, no contrato lá, a gente nunca vai colocar o foro justiça trabalhista, sempre justiça civil. O contrato, tem até uma observação aqui, ele protege no papel, mas o que acontece no dia a dia precisa bater com o que está escrito. Se há prática à subordinação, nenhum contrato salva, que é o que eu sempre falo. Eu não concordo com a contratação de PJ para você simular, você contrata um PJ só para esconder o CLT. Isso é muito perigoso. Eu falo que eu costumo brincar que a relação de empregado PJ com empregador é como se fosse um casamento. Quando você separa, é que você vai conhecer a pessoa de verdade, né? Então, assim, você precisa ter cuidado, porque na hora que a pessoa vai assinar o contrato, ela vai prestar o serviço, ela aceita tudo. Ela vai aceitar que vai prestar o serviço para você, na forma que vai prestar, da forma que vocês combinaram. Só que quando ela sair, ela vai querer os direitos dela, né? Ela vai achar que tem os direitos, principalmente se for uma forma de burlar a CLT. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, fazer os contratos da melhor forma possível. E nessa do que protege também o contrato de prestação de serviço, eu sempre peço para ter as notas fiscais, os comprovantes de pagamento dos impostos, pedir para eles mensalmente entregar que está pagando também o INSS, além dos impostos da empresa, tá? Porque tudo isso resguarda vocês. E aqui, quanto custa fazer errado? Se o juiz ele reconhecer o vínculo, a empresa deverá pagar retroativamente tudo que o empregado CLT tem direito, desde o início do contrato de prestação de serviço. Então, ele vai ter encargos de 13º, mais adicional de férias, FGTS, multa rescisória, a empresa tem que pagar o INSS patronal, horas extras, adicionais, além de honorários, né, advocatícios e as custas. E a base de cálculo é sempre a remuneração mensal, 8% do FGTS, e as empresas que não são do Simples ainda têm 20% a mais do INSS, né? E o impacto disso, né, que um exemplo aqui que a gente colocou de 3 anos, 4,3 salários por ano, mais de 31% da remuneração total, 20% do salário retroativos mais juro, né? Então, assim, fica muito pesado se esse vínculo for reconhecido. Então, aí na simulação aqui, para um prestador que recebe 5 mil por mês durante 3 anos, esse passivo pode chegar de 120 mil a 200 mil uma ação trabalhista, sem contar com os honorários. Então, a gente precisa ter muito cuidado, fazer tudo certinho para que isso não ocorra. E aqui, né, como que a Sigma pode ajudar, né, e conectar você a uma proteção jurídica certa, né? É muito importante que a validação e a elaboração dos contratos seja feita por um serviço jurídico, assim. Por mais que a gente dá orientação para vocês, esse serviço não é um serviço contábil, ele é um serviço jurídico. E a Sigma, né, ela atua como ponte, né, e conecta vocês ao nosso departamento jurídico, né, para poder fazer e acompanhar vocês nesse processo. A gente diagnostica, né, os contratos, nosso departamento, ele analisa os contratos, identifica
para vocês se realmente está certo o contrato, a forma que foi feita, elabora os contratos, orienta, né, da forma que protege e faz um monitoramento contínuo. Então, se vocês precisarem de análise desses contratos, a gente manda para o nosso departamento jurídico, que ele vai analisar e vai falar para vocês se está tudo certo, se podem continuar dessa forma. Então, contratos de PJ sem risco, né? Agora é sua vez de se proteger. Revise seus contratos, ajuste suas práticas, proteja seu patrimônio e fale com a gente para a gente poder estar ajudando vocês. Muito obrigada e agora aberto para as perguntas. Perfeito, perfeito. Deixa eu puxar uma fala aqui inicialmente, já tem algumas pessoas levantando a mão aqui. Eu vi que o César levantou a mão e deixa eu ver se tem mais alguém. Só um minutinho, tá, César? Eu quero fazer uma colocação e depois pedir um posicionamento aqui para contribuir com uma pessoa que atua com isso e que pode contribuir bastante com a gente aqui sobre esse assunto. Mas, Karina, volta ali naquele que é o custo de fazer errado, por favor. Você já colocou e já trouxe para a gente, e aí era exatamente esse ponto que eu tinha anotado aqui, que eu queria trazer, era um pouco uma pergunta, mas uma colocação como uma visão que eu tenho, né? E aí anotei aqui justamente o custo de um salário de R$5.000, e para que a gente consiga visualizar no dia a dia aí, e aí até anotei aqui como economia versus risco, né? Quando a gente sempre atua e pensa no PJ, é claro, a gente pensando na redução de custos e, na contrapartida, a gente também pensa que normalmente é bom para os dois lados. Então, a empresa consegue economizar e você consegue pagar o colaborador, a pessoa que recebe, o prestador de serviço, ele consegue receber um pouco mais, né? Então, no exemplo aqui de R$5.000, a gente tem um custo, quando é CLT, 5.000, o prestador recebe 4.000, vamos dizer assim, né? Porque tem os descontos e tal, uns R$4.000, e para a empresa é no mínimo uns R$8.000. A gente falando aí de empresa do Simples Nacional. Se a gente fala de uma empresa de regime normal, fora do Simples, a gente fala de um custo de 10.000, né? Que aí ele chega a dobrar. Então, muitas vezes é muito vantajoso a gente pensar no PJ e aí negociar com o prestador, independente da forma de atuação dele. Então, financeiramente, acaba compensando para os dois lados. Então, vamos pensar nesse exemplo aqui, R$5.000, onde a gente tem um custo de 10.000 para a empresa, mas para o PJ tem um ganho de 4.000 apenas, né? Quando a gente vai para o PJ, a gente consegue pagar um pouco melhor. Então, ao invés de pagar os 5, que sai líquido 4, a gente pode aumentar ali para 6, 7.000 e dividir essa economia com o prestador, né? Então, ao invés de gastar 8, 10.000 por mês, passaria a gastar 6, 7.000 por mês. É uma boa economia. E aí eu faço o contraponto que é exatamente o que eu quero trazer aqui para a gente pensar sobre, a economia versus o risco disso. Então, por isso que eu quis que colocasse essa tela aqui. Então, se a gente faz de qualquer jeito, a gente está assumindo um risco alto. Se a gente faz muito bem feito esse contrato, muito bem feito essa relação, que de fato não tem aqueles pontos lá de autonomia, como é que são os pontos lá? Onerosidade, habitualidade. Isso, e aí lidar como um chefe mesmo, enfim. Tem todos aqueles, se eu não me engano, são 4 que foram colocados. Se a gente faz direito, né, atendendo todas as regrinhas, você reduz o risco drasticamente. Você não vai zerar o risco. O risco em si, porque tanto o CLT como o PJ, a pessoa pode entrar na justiça. Isso é direito dela, independente de qualquer coisa. Se ela tem direito a alguma coisa ou não tem a receber, ela tem direito a entrar.
Então, isso você não zera essa possibilidade, mas você reduz o risco de ter que arcar com alguma coisa, né? De pagar alguma coisa financeira para ele, para esse prestador. Mas pensa o risco onde você tem uma economia de R$1.000, R$2.000 por mês, mas se você não fizer direito, você vai ter um custo que pode, ao invés de ser 8, 10 mil, virar 15 mil de custo. Então, é muito arriscado você fazer de qualquer jeito. Se você for fazer, faça muito bem feito, porque você vai ter uma economia, mas você não vai estar assumindo um risco alto, que, de fato, no meu entendimento, não vale a pena fazer de qualquer jeito, porque esse risco não vale a pena, no meu entendimento. Tá? Esse que eu queria trazer aqui para vocês, talvez ficar um pouco claro aí na minha visão como empreendedor mesmo, tá? Quando eu vou pensar em contratar, eu penso 1000 vezes em fazer ou não fazer um PJ ou o próprio CLT, tá? Bem, e aí, Karina, quer falar alguma coisa sobre? Antes eu abrir para o pessoal? Não, pode continuar, eu vou falar depois do César. Ah, tá. Bem, vamos lá. Eu queria, não sei se o César ele levantou a mão aqui. César, pode falar aí, primeiramente, depois Bom eu dia. abro. Estão me escutando? Bom dia, doutor. Tô sim. Escutando. Karina, eu queria saber o que você tem a falar a respeito das cooperativas de trabalho. Eu tenho visto muitas empresas aí como uma alternativa à pejotização, né, contratando funcionário por elas, principalmente no nosso segmento. Não sei se... Então, César, essas cooperativas, a gente precisa ter muito cuidado também em relação a elas, porque não tem nada que seja regulamentado. Porque é questão de... tudo que é muito novo, né, pode gerar questionamento, porque é uma forma de reduzir um custo, né? Eles fazem a contratação de forma certa, como que eles fazem, né? Eles montam uma cooperativa mesmo, né? Distribui os valores para os associados e demandam eles para as empresas, né? Mas as empresas precisam ter cuidados porque é uma responsabilidade solidária. Então, se essa cooperativa deixa de pagar esse prestador de serviço, pode ser que eles entrem na justiça e coloquem as empresas para fazer o pagamento dessas verbas. Porque por mais que sejam associados, tem algumas cooperativas que não são regulamentadas, né? Então, a gente precisa realmente verificar direitinho o contrato, pedir esses comprovantes de pagamento quando a gente contratar esse tipo de serviço, para saber se está tudo regularizado. Principalmente, pedir para eles comprovante que eles estão pagando os cooperados, né, e se estão pagando os impostos. Porque da mesma forma quando você contrata a empresa terceirizada, aquelas empresas de limpeza de serviço mesmo. Se você não pede a documentação, certidões, você é responsável solidário. Então, precisa realmente ter muito cuidado. É uma forma correta de prestação de serviço, sim, né? Se tiver tudo certo, mas tem que ter o cuidado, sim. Você precisa pedir toda a documentação para as empresas. Você precisa ter isso documentado porque você livra a sua empresa de um passivo trabalhista. E no aspecto de vínculo trabalhista e subordinação, é o mesmo do PJ? Seria com cooperativa? Lá eles têm um regulamento diferenciado, porque lá eles são, como se eles fossem associados, né? É como se a cooperativa, ela pega aqueles serviços, né? Aquelas pessoas ali, para prestar serviço para as outras. Mas, assim, ele pode ter o vínculo, sim, né? Depende muito, eles precisam ter um contrato muito amarrado de associado, mas pode ser considerado, sim. Da mesma forma que a pessoa jurídica. Não, perfeito. Eu te falo isso porque uma vez eu fui no como é que chama? No órgão que institui trabalho aqui, Justiça do Trabalho, né? E tinha um banner grandão, assim, não as cooperativas, eles estão te enganando. Aí, exatamente. Entendeu? Assim, que é vínculo de trabalho. Eu tinha uma denúncia, tinha uma propaganda
desse tipo lá que mexeu comigo. E eu sei que muita gente do segmento desses que a gente trabalha, não é nosso caso, mas utilizam esse método, né, de contratação. Então, assim, é porque é uma forma de reduzir os impostos, né? É uma forma de você trazer pessoas para trabalhar com você de uma forma, com a mão de obra mais barata. Só porque realmente precisa ter cuidado, principalmente porque o Ministério do Trabalho fica em cima. Né? Então, assim, tem que ser uma cooperativa bem regulamentada, que esteja certinha, porque senão corre o risco, sim. E ainda de ser enganado e de não receber. Muito obrigado, viu, Karina? Por nada. Ô César, eu queria fazer uma contribuição sobre esse assunto aí. A Karina trouxe aqui a questão dos riscos, como não fazer, a forma errada no contrato PJ de uma empresa normal, está contratando, e aí o que muito gera problema, que aumenta o risco, é você fazer aquilo para substituir a CLT, mas a forma do trabalho é a mesma. Então, ele vai atuar da mesma forma, mas ele não quer fazer o registro da carteira e ele quer através de um contrato PJ, nota fiscal. Então, isso ele está burlando e ele está substituído para reduzir custos, para ele realmente não gastar com aqueles encargos. Então, a forma que você faz vai deixar isso mais seguro ou menos seguro, né? Então, se você está só fazendo a substituição, está exigindo que a pessoa tenha uma empresa para poder trabalhar aqui, isso entra também na mesma lógica da cooperativa ou qualquer outra forma. Então, quando você... Também existe também, por exemplo, o empresário abre uma empresa para você, ou abre vocês todos aí, como sócios, e emite vocês aqui a nota fiscal para mim. Então, não necessariamente só um, tem outros casos de ele exigir e esses prestadores abrirem uma empresa em conjunto para poder prestar serviço ali. A cooperativa é a mesma coisa. Às vezes, o empresário, ele pega e começa a operar com a cooperativa, porque ele viu a oportunidade de redução. Ele mesmo, muitas vezes, ele que orquestrou a criação da cooperativa com aqueles prestadores que ele queria, ou que às vezes até já prestava serviço para ele, com contrato ou sem contrato, regular ou não regular, mas ele viu a possibilidade. E muitas vezes, quando bate na porta dele, ele ainda fala assim, não, ok, você me atende, mas tem que ser pela cooperativa. Sem ser pela cooperativa, eu não contrato. Então, você começa a gerir, a criar provas de que aquilo é só para burlar o sistema, só para pagar menos. Então, isso vai ficando cada vez mais frágil. Então, a cooperativa, ela existe, é um mecanismo legal, mas se você fizer só... Às vezes, a cooperativa só atende a sua empresa, aquela empresa. Então, fica muito claro e nítido que é só para burlar o sistema. Então, é isso que vai gerar, que é um risco maior, que você vai ter problema, ou não. Se essa cooperativa atende um monte de empresa, agora é um colaborador, mas se não te atende, você pode substituir ele. Se ele adoece, ele manda outro. Entende? É completamente diferente do que você ter a pessoa exclusiva para você. E aí, com este gancho, eu queria pedir aqui a contribuição que eu tinha pedido anteriormente, antes da gente, quando a gente estava preparando a massa e esse assunto, o Leonardo, que é, inclusive, da sua empresa, né, César? Da Hexakernos, eu pedi para ele fazer uma contribuição aqui para a gente, porque justamente vocês atuam com terceirização e atuam com contratação de pessoas para prestar serviços de forma terceirizada ou não, enfim. Remoto, presencial, e aí eu acho que é uma área, é a área de tecnologia, né? E aí é uma área que usa muito PJ, e é uma área que tem muito problema com PJ, porque usa muito PJ e às vezes certo, às vezes não, né? Léo, você está por aí? Opa, estou sim. Opa, se você quiser apresentar aí uma tela aí, pode ficar à vontade. Eu quero te pedir aí para você falar para a gente duas visões, tá?
Uma visão da contratação. Vocês, como empresa, contratam pessoas, prestadores de serviço, e eu gostaria de que você colocasse a visão dessas contratações, como que vocês atuam aí nas contratações, CLT ou PJ e tal, e como que você vê esse risco, como vocês reduzem o risco para vocês. E a segunda visão é o contrato, a prestação de serviço, a terceirização que vocês fazem para o seu cliente. Então, o seu contrato lá com o seu cliente, como que você reduz o risco para o cliente também, não só para você. Então, é a redução do risco para você, mas a redução do risco para o seu cliente também, que está te contratando e que, às vezes, vai ter um profissional seu lá dentro da empresa dele. Mesmo remoto ou parcialmente, mas vai ter uma pessoa lá dentro e, como a Karina falou aqui, se a gente tem uma pessoa dentro da nossa empresa, a gente é corresponsável. Então, tem que estar tudo regular, né? Senão você assume o prejuízo junto. Então, Léo, fica à vontade aí. Olha, eu vou apresentar, eu vou compartilhar uma tela aqui só para nortear a minha fala. Para que você estiver vendo a tela aí, você me avisa. Apareceu. Beleza. Bom, eu sou o Leonardo Paranaíba, né, da Hexakernel, empresa que está no mercado desde 98, alguns anos, né, prestando serviço de suporte de TI. Suporte de TI, infraestrutura e segurança da informação. Então, a gente atende empresa de todo segmento, de todos os tamanhos, né, desde um escritório de advocacia com 5, 6 máquinas, a grupos aí de concessionárias, atacadistas, etc. E a terceirização, pejotização, isso aí está no nosso sangue desde sempre, né, porque, por um lado, eu sou PJ dos nossos clientes, e, por outro, eu sou empregador dos nossos técnicos, né? Então, acaba que a gente está aí dos dois lados da moeda. Eu vou acabar sendo um pouco redundante, né, porque a Karina já deu uma aula aí para nós, mas eu vou falar exatamente como é que a gente faz aqui, ao longo desses quase 30 anos aí de empresa, prestando serviço. Primeiro, como é que a gente contrata? 100% CLT. Tem horário, tem subordinação, né, é CLT. Sem tirar nem pôr, assim. A gente tem um único caso de PJ aqui, que é um caso totalmente à parte. Por quê? Porque é um prestador de serviço que tem um CNPJ ativo, presta serviço para várias outras empresas, não tem horário fixo conosco, não tem exclusividade, então, assim, caracterizado 100% como autônomo, tá? Então, por que isso importa? Que a pejotização irregular, quando você pega um colaborador, que na prática é empregado, com horário fixo, e exclusividade, subordinação, e coloca como PJ, só para economizar encargo, isso é passivo trabalhista esperando para explodir. Tanto Bruno, Karina já falou isso demais, mas eu reforço, e é o que a gente pensa a respeito, né? Você economiza um pouco no curto prazo, mas o risco de uma ação trabalhista com retroativo e multa é muito maior do que qualquer economia. Então, via de regra, tem exclusividade, tem horário fixo, tem subordinação, CLT, certo? Bom, contrato com o cliente. Eu sou o PJ do meu cliente. Um contrato muito bem definido, com responsabilidade contratante, contratado, escopo do serviço muito bem definido, tá bom? E aqui é um ponto importante. Nós temos 2 tipos de contrato. Tem um contrato remoto, a gente fala remoto presencial, mas é 90% feito remoto, ou seja, todo problema com computador, com Wi-Fi, com impressora, a gente consegue resolver remoto, 90% dos problemas. A gente conecta remoto no computador e resolve o problema. E quando não consegue resolver o problema, a gente faz uma visita pontual no cliente. Então, assim, o risco de caracterizar como vínculo empregatício é praticamente zero, né? Porque o técnico passa lá, resolve o problema em meia hora, em 1 hora e vai embora. Uma vez na semana, uma vez no mês, enfim. Mas a gente também tem o contrato
que o técnico fica locado na empresa. Esse o risco é bem maior. Por quê? Porque normalmente o técnico fica das 8 às 18, né, tem horário fixo, acaba tendo uma subordinação, né, apesar de ser nosso colaborador, acaba ele sendo subordinado ali daquele cliente, né, enfim, e aí o risco aumenta muito. E como é que a gente resolve isso? Justamente porque o profissional locado é nosso CLT. O cliente não está contratando o profissional, está contratando a Hexacare. Tem um contrato de prestação de serviço entre as duas empresas. O vínculo trabalhista é com a Hexacare, não com o cliente. A gente já foi chamado para prestar serviço numa empresa onde havia um outro prestador de serviço e a empresa estava com muito medo de ação trabalhista. Por quê? Porque essa outra empresa, os funcionários dela, era tudo PJ. Então, assim, eles estavam com a bomba relógio na mão, é uma empresa extremamente séria, extremamente que segue as regras, a risca de tudo, e estava com essa bomba relógio na mão aí. Então, eles chamaram a gente justamente para poder sair desse fogo cruzado aí, né, desse problema. Né? Então, é isso. Então, dessa forma, isso protege todo mundo, né? O profissional tem seus direitos garantidos, o cliente não tem passivo trabalhista e a Hexacare entrega o serviço com segurança jurídica. Certo? Então, é dessa forma que a gente trabalha. O vínculo trabalhista é sempre da Hexacare, o cliente fica blindado, né? Bom, boas práticas. Contrato, como eu falei, muito bem definido, com escopo claro, sem linguagem de relação de emprego. Transparência total no escopo do serviço, né? E, via de regra, PJ real, tem que ter CNPJ ativo, emitir nota para outras empresas, outros clientes, né? Sem exclusividade. Nunca pejotizar quem tem horário fixo, exclusividade e subordinação. E para fechar, a pejotização bem feita protege o trabalhador, a empresa e o cliente. Nossa estrutura funciona há 28 anos sem nenhum problema, fazendo dessa forma, dessa prática, seguindo essa prática. Mas, enfim, cada caso merece aqui uma análise, né? E o contador certo faz toda a diferença. É por isso que a gente está com a Sigma Contabilidade. Mas é isso, pessoal. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Há 28 anos nunca tivemos uma ação trabalhista, graças a Deus, seguindo essas práticas comerciais. Né? Eu estou à disposição. Como eu falei, eu trabalho com TI, suporte de técnico ou não, quiser conversar sobre pejotização, não estiver agradando aí com o prestador atual, eu estou à disposição, o telefone meu está aí, o Bruno tem meu contato pessoal, e é isso. Obrigado, Bruno, aí pelo espaço. Espero ter contribuído, apesar de ter sido redundante, mas é dessa forma que a gente trabalha, beleza? Perfeito, Léo. Obrigado aí pela contribuição, que eu quis que você trouxesse justamente para essa... Você está muito envolvido nos contratos PJ, nas duas pontas, e aí a gente tendo a visão real, né, de uma empresa, você tem aí andanadas umas 30, 40 pessoas aí, e aí vocês já passaram por dificuldades, e aí eu gostei dessa parte que você falou aí, a empresa, o seu cliente terceiriza, né, as empresas terceirizam o TI, contrato PJ, que terceiriza, quarteiriza com PJ também. E aí vira... Isso é muito comum, cara. Isso é muito comum, mais comum que a gente imagina. Principalmente nessa área nossa de TI. Tem muita pejotização. Então, às vezes, o cliente final contrata uma empresa para prestar o serviço, mas aí a empresa vai lá e coloca um PJ lá dentro da empresa. Agora você imagina o problema que isso pode dar para todo mundo, né? Tanto para quem está contratando, para quem está fornecendo o técnico. E foi essa visão que eu quis trazer para todo mundo, porque a gente, às vezes, pensa que eu não vou contratar, é mais caro, não vou contratar um CLT aqui, um TI, para ficar exclusivo comigo, que seja parcial, não vou contratar para não assumir
um custo maior e um risco ainda trabalhista. Então, eu vou terceirizar com uma empresa. Vai sair, às vezes, a mesma coisa, às vezes mais barato, não importa muito, mas eu não vou assumir um risco. Só que na hora que ele faz essa contratação do terceirizado, aquela empresa, se ela faz de qualquer jeito, você está assumindo em conjunto 100% desse risco. Então, não adiantou nada terceirizar com um PJ. Na verdade, você está assumindo algo errado de outro. Você nem teve o domínio de se precaver, né? Então, Exatamente. E assim, você fica na mão 100% do outro. sem saber o que está do outro lado, né? Assim, a outra empresa, né? Como é que essa outra empresa trabalha? Não é só o caso de CPJ, mas como é que está a documentação dessa empresa? A gente prestou serviço para o órgão público com um técnico locado, para o IFAM, há muitos anos atrás. E a gente aprendeu na risca, porque eles pediam toda a documentação do colaborador todo mês. Então, todo mês o Alan tinha que mandar um pacote de documento lá, com tudo, FGTS, tudo relacionado. Então, acabou que a gente aprendeu muito na prática também, sabe? E é dessa forma que a gente vem fazendo. Pois é, exatamente. É isso, a gente está falando de tecnologia, TI, mas isso cabe para qualquer serviço prestado, qualquer contratação que a gente faça aí, a gente está assumindo. E aí, mais um detalhe que me veio aqui quando você falou, quando a gente faz a contratação de uma empresa e que tem uma pessoa que vai prestar o serviço pessoalmente, tal, presencialmente, que é o pior cenário, o mais arriscado, a gente pode e deve exigir toda a documentação para se resguardar. Beleza. Aí a gente faz isso, contrata, pega tudo, mas aí no dia a dia, passa 1 mês, 2 meses, 3, 6 meses, você não pede de novo, não pede todos os meses. Aquele prestador, ele é trocado. Às vezes ele fala assim, era CLT, depois, não, agora vamos fazer como PJ, igual muitas empresas falam, né? Tipo, para eu conseguir te pagar mais e não te perder, faz no PJ, a gente faz a rescisão sua aqui, você recebe seu seguro, e aí vamos fazer no PJ, eu vou te pagar mais. E aí a empresa que está contratando não está sabendo, tem que pedir todos os dias. Quem é que está dentro da minha empresa que está vindo? Vai trocar? Ou, independente, está vindo todo mês, né? É a garantia, e aí vai não só nas ações trabalhistas, vai também no pagamento dos impostos. Se não pagar o INSS, o FGTS desse colaborador, o INSS, a Caixa, também, o governo também vai te cobrar. Não é só o trabalhador, o governo também vai te cobrar aqueles impostos. Total. E tem muita empresa que não pede. Você acredita? Não pede, assim. Não tem essa prática de pedir. Mais tem, né? Tem muitas empresas. Tem empresa que a gente presta serviço do coordenador ao estagiário. Tem 4 pessoas lá dentro. Nossa. 4? 4. Do coordenador ao estagiário. Essa mesmo eu não tenho certeza que ela pede documento. Eu acho que não. Mas você vê, né? O risco disso, né? O risco disso. E essa questão de pedir a documentação, ela pode até estar em contrato. Você pode colocar lá no contrato. Só, assim, a forma de pagamento só será feita mediante a apresentação dessas documentações. E especificar as documentações que você quer para você poder fazer o pagamento. Porque aí resguarda mais ainda vocês, né, que vocês efetuam realmente o pagamento quando está tudo regularizado na empresa. E a empresa não pode nem questionar isso. Se ela não entregar a documentação, ela não pode nem questionar, porque não recebeu. Porque precisa de todas as documentações em dias e ainda resguarda você. Então, é muito importante essa questão da documentação, de tudo, tem que ter. Tem que ser chato mesmo, para não ser considerado um vínculo. E não ser responsabilidade solidária também, né? Exatamente. No governo era assim, se a gente não apresentasse, a gente não recebia. E aí a gente tem esse gancho com todo mundo, tá? A gente falou de TI, qualquer atividade. Se você está contratando ou tem um consultor aí, mesmo que seja um MEI ou seja um CPJ normal, uma empresa, uma ME normal, coloque no contrato, a Karina falou exatamente isso aqui agora, coloque no contrato, e aí o pagamento é mediante tais documentações, nota fiscal, boleto, que seja,
forma do pagamento. A guia paga do Simples, do MEI, se ele é MEI, certidão negativa. Isso você já resguarda. E se tem, no caso ali, que tem uma outra pessoa, um funcionário do seu cliente, né, dessa empresa, alocado nela, pede a documentação, o registro dele, o relatório lá do INSS e do FGTS, que ele está lá, a relação de empregado, como ele está vinculado naquele mês, na folha de pagamento, as guias pagas daquele mês, tá? Garantia de que esse colaborador está registrado, está regular e está recebendo tudo. E aí, no nível, inclusive, de colaborador não é obrigatório ter segurança e medicina no trabalho, os planos também exija esses planos, tá? De medicina e segurança do trabalho. É tudo mesmo, é tudo mesmo. É como se fosse o seu colaborador. Exige os documentos para que tenha certeza que ele fez tudo lá, que é obrigatório, e que você faria se fosse o seu funcionário. Até uma questão, quando contrata MEI e microempresa, né, do Simples, porque a guia do INSS, geralmente, ela é paga nesses impostos, né? O MEI, principalmente, tem a contribuição dentro da guia do DAS. Só que, além desse pagamento do DAS, lá que tem o comprovante do INSS, eu ainda aconselho a pedir para o MEI, para a pessoa que presta serviço, recolher como INSS autônomo também. Porque ele não presta só serviço para uma empresa e aquele valorzinho que paga lá no MEI é um valor irrisório. Então, é mais garantia ainda de que ele não presta serviço somente para você, ele pagando além da guia do MEI, mais a guia do INSS, para resguardar mais ainda. Então, não é só aquela guia do MEI que ele recolhe de INSS, ele recolheu um INSS ainda um pouco maior, para garantir que não é só para vocês que ele presta um serviço. E ter esse comprovante, pedir esse comprovante também todo mês. Perfeito. A Bruna fez uma pergunta aqui sobre a validade do contrato. Foi informado que devemos colocar a data de início, fim e possível prorrogação. E quando a empresa deseja não seguir antes do prazo do contrato, o que é recomendado? Geralmente, nos contratos, tem lá o valor de pagamento de multa, né? Que tem que avisar com 30 dias, se não avisar, tem 50% do valor, então também deixar especificado se o contrato foi encerrado antes do tempo, quantos por cento, ou se tem um aviso, quanto tempo tem que ser avisado para descontinuar, tem que estar no contrato também, esse prazo de rescisão. Aí você define tudo lá, quando fala que possível prorrogação, você vai definir lá como que é a prorrogação. Vai ter e como é. Então, é um ano de validade, depois de finalizado, como que vai proceder a prorrogação? Qual é o reajuste? Vai ter reajuste? Vai ser reajuste pelo índice X, Y, Z, pela inflação, e aí faz o aditivo, fazendo esse reajuste com o que está pré-definido. Acho que é muito importante que tudo esteja definido, escrito no contrato, para não ter dúvida depois, não precisar definir depois. O que não pode é ficar definindo depois que já começou. Tá? Sentiu falta de alguma coisa, esqueci disso ou daquilo, vai lá e faz um aditivo, antes mesmo. Tá? Quando você descobre, vai lá e faz o aditivo, que as partes assinam, e aí, porque é exatamente isso, é como um acordo, todo mundo tem que estar ciente, tem que estar escrito, não pode ser subjetivo, não pode estar verbal, que aí você abre brecha, né, risco. Sim, e só pontuando mais uma situação, que lembrando que eu até comentei sobre a questão de demitir o colaborador e já contratar ele como PJ. É um risco muito grande, é uma das coisas que mais tem desconsideração, porque está escrito na CLT, inclusive, para você contratar a pessoa que ela já foi colaborador de CLT, você precisa ter um prazo de 18 meses. Então, não tem como você demitir a pessoa e já contratá-la como PJ. Se você estiver fazendo isso, se você fizer isso, já vai ser uma assinatura de que você está querendo burlar para pagar menos encargos. Então, tem que esperar um prazo de 18 meses, tá? Perfeito. Mais alguém tem
Tem perguntas? Vamos abrir para quem mais quiser perguntar alguma coisa. Aqui no chat, aqui já foi a da Bruna já. Não tem mais nenhuma aqui no chat, não. Se alguém quiser falar, pode levantar a mão ou pode abrir o áudio aí e meter bronca. O que vocês acharam aí até o momento do assunto, hein, pessoal? Foi bom? Foi esclarecedor? Deu... Sem perguntas, eu vou achar que eu expliquei muito bem, hein? Com certeza, explicou muito bem. E gerou alguma inquietude aí? Alguma preocupação? Ó, alguém levantou a Daniele mão aí. levantou a mão. Quem levantou a mão? Deixa eu ver aqui do lado aqui. Eu acho que foi ela mesmo. Mas acho que ela baixou de novo. Daniele, você quer falar alguma coisa? Acho que ela baixou de novo. Quem que... Ninguém está levantado a mão, não. E aí, pessoal, vocês têm alguma coisa que gerou preocupação? Informação, vocês agora têm sobre esse assunto. Sabe o que pode, o que não pode, como pode. Então, às vezes a gente erra, faz alguma coisa errada sem muitas vezes saber, né? Às vezes é um detalhe que a gente faz errado e que poderia ser evitado, poderia ter sido feito diferente e evitado algum problema. E aí, de fato, a gente só conhece as pessoas quando tudo é como um acordo. Você combina com a pessoa quer, aceita, claro que aceita. Ela quer receber aquilo, ela quer receber mais, mas depois, às vezes, por uma insatisfação, ou a empresa não quer mais, não faz mais sentido, em algum momento não faz mais sentido aquele prestador. Você vai finalizar com ele leva para o pessoal, para o coração. E aí fica com raiva e usa isso como justificativa para entrar na justiça, por exemplo, né? Então a gente tem que se precaver por escrito para que não dependa da sorte, né? Não dependa do humor de cada um. Bem, mais alguém tem dúvidas? Acho que não, hein? Ninguém levantou a mão aí. Também acho que não. Pois é. Pessoal, sobre os próximos assuntos, vocês têm ideia aí? Assuntos que vocês queiram que a gente traga? E aí são assuntos de legislação, mas é qualquer tipo de assunto direcionado para empresas, tá? Então, empresas, vocês, empresários, gestores, líderes, a gente no dia a dia aí tem que lidar com várias coisas da empresa, né, com vários problemas, e aí não é só trabalhista, tributário, imposto de renda, que a gente já falou aqui, aí esse próprio contrato PJ, a gente falando que envolve muito legislação, mas também podemos trazer e vamos trazer assuntos, qualquer tipo de assunto que vá ajudar vocês no dia a dia. Então, eu quero trazer assuntos sobre gestão, sobre liderança, sobre cultura, sobre vendas. Difícil demais, todo dia a gente tem que estar vendendo aí para conseguir trazer dinheiro para a empresa e pagar as contas, né? Então, qualquer tipo de assunto mesmo, qualquer tema, fiquem à vontade, escrevam aí no chat aí, se vocês lembrarem depois, manda para a gente, porque aí a gente vai trazer, priorizando o assunto que vocês falarem. Então, os assuntos que vocês falarem, a gente vai fazer primeiro, tá? Bem, vou passar a palavra aqui, então, para o Vinícius, que levantou a mão, e depois o César levantou a mão e baixou, eu acho. Mas vamos lá, Vinícius. Beleza, bom dia a todos. Bom dia. Brunão, Karina, no nosso cenário aqui, por exemplo, a gente tem os consultores de campo, tem vendedores externos, e aí talvez poderia ser uma sugestão aí para uma próxima pauta, não sei se vai se aplicar aqui para os demais participantes, mas se vocês pudessem trazer algo que nos desse orientação de como
fazer o acompanhamento, monitoramento. Há várias situações. Há uma situação em que o colaborador utiliza o próprio veículo, há uma situação em que o colaborador utiliza o veículo da empresa. Então, nesse sentido, né, de como funciona hoje no mercado o pagamento ali, o aluguel do veículo, o combustível, de que modo que a gente pode aplicar com segurança isso aqui no nosso negócio. Por exemplo, também, só uma situação, tem aquela questão do monitoramento, né, do veículo. Por exemplo, se é do colaborador, obviamente que a gente não pode aplicar, mas se é da empresa, pode. Como que tem alguma situação específica? Entendi. Aí controle da própria jornada, Exatamente. do horário trabalhado, deslocamento, aí Deslocamento. Isso, exatamente. Intra-jornada, eu acho que... Interjornada. A partir de que momento que o colaborador deve bater o ponto? Ele tem uma viagem, é na saída de casa, na chegada ao local, a partir do momento que chegou na cidade em que será prestado o serviço, como que é isso também? Então, o que paga, o que gera, né, horas ou não, né, trabalhadas, hora extra ou não, como que compensa. Isso entra em viagem, entra inclusive dentro da própria cidade, que aí a pessoa não está em loco, né, ele trabalha externo. Então, mesmo tem o caso em viagem, mas tem caso que ele sai é um vendedor externo. de casa, né, vendedor externo, que ele sai de casa e vai direto para um cliente X, Y, Z, cada dia num. Realmente muitos detalhes aí, né? Isso. Assim, como aplicar com segurança, né? Trabalhar... O que pode, o que não pode. Isso, o que pode, o que não pode, para a gente ter mais clareza, porque às vezes a gente busca informação ali, e às vezes de forma genérica, mas para que a gente tenha, né, um domínio melhor. Uhum. Perfeito. Sugestão, vamos anotar aqui. As dúvidas aí, no momento que eu ia para tirar uma dúvida aí, você já estava na frente, então tudo certo. Não, perfeito. E tem um outro tema, a gente já anotou esse aqui, tem um outro tema que me pediram ontem, mas que já tinha sido levantado, porque ele está em alta muito recente, até uma mudança recente, na verdade, que é a medicina de segurança do trabalho e, especificamente, a mudança da NR1. Então, a gente falar sobre todos esses assuntos e abordar a mudança da NR1, que é a inclusão da prevenção, da saúde mental, enfim. E aí é um assunto que, de fato, é muito novo, são coisas que foram colocadas na legislação lá, mas, na prática, a gente não sabe ainda como aplicar, tem muita dificuldade, tem coisas que vão ser ainda haver jurisprudência para o entendimento da aplicação, porque uma coisa é escrita lá e depois outra coisa é o entendimento, né? E outra coisa é na prática mesmo, o que consegue se aplicar. Enfim, é um outro assunto que a gente vai trazer também, tá? Sobre segurança e medicina do trabalho. A gente deve trazer alguém que é da área, tá? De técnico de segurança do trabalho, medicina do trabalho, para falar com propriedade, né? E não só no achômetro, né? Só na experiência, tá bom? O César colocou alguma outra coisa, não sei se foi falando sobre esse tema. Foi a sugestão sobre a questão da regulamentação do projeto do 6x1. Quando a gente tiver, né, a questão regulamentada, a gente já traz também, porque vai ser um assunto para a gente falar muito. 6x1 ou acabar com 6x1? Tá certo. É algo que ainda está em andamento mesmo, né? Não é nada concreto. Mas todo dia me perguntam. Todo dia te perguntam, né, Karina? Sim. Como é que eu vou fazer? Eu ainda não sei. Espera aprovar, vamos esperar. Vamos sofrer na hora certa. Vamos sofrer no momento certo.
Vai que não aprova, aí, aí a gente sofreu à toa. E a gente tem tanta coisa no dia a dia para resolver, né? Vamos deixar esse problema para lá para frente, essa resolução. Tá, então a gente já tem aí 2, 3 temas. E aí, se vocês pensarem em mais, podem ficar à vontade. Como eu disse, qualquer área, tá? Não só trabalhista e tributário. Um outro que foi me sugerido foi holding, proteção patrimonial, tal, sucessão. É outro tema que a gente vai trazer aqui em algum momento, tá? E aí o próximo mesmo, a gente ainda vai definir e aviso a vocês aí, tá? Vai ser aproximadamente daqui 2 semanas, no máximo 3 semanas a próxima, tá? Vai ser ali no início, segunda, quinzena, provavelmente de junho, tá? Depois do feriado, né? Nós temos aí semana que vem. Beleza? Bem, então não temos mais perguntas. Vou passar a palavra, então, para a Linda novamente, para ela trazer aí a finalização, né, Linda? Com a melhor parte. Bom, acho que a gente já pode finalizar, né, Bruno? Vamos ficar com o carregador portátil pra gente? Eu Ou tô não precisando, pode? viu? Eu tô precisando. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, pessoal. Vamos ver quem vai ser o sortudo da vez. O meu nome tá aí, né, Linda? Ai, não pode, Bruno. Não? É só para os nossos clientes. Não, Tá mas bom. quem acompanha os nossos masterclass sabe que nos anteriores os colaboradores já queriam colocar o nome e os clientes falando assim, não, Linda, tem que colocar, tem que participar, gente. Não, é só para os nossos clientes. Mas eu também tô doidinha nesse carregador. Olha aqui, antes da gente sortear, não dá para ver direito? A caixinha, ele é bem grande, tem 3 entradas, tá, pessoal? Assim, muito bonitinho. Então vamos lá. E saiu algumas pessoinhas aqui da reunião. Será se o sorteado vai estar aqui? Vamos ver, hein? Pois é. Vamos então. Vocês estão ansiosos? Eu tô, hein? Vamos ver então quem vai ser o ganhador desse carregador. Carla Barros. Será que a Carla tá aqui? Uai, até Vamos agora ver. ela tava. Carla Não Barros. tá. Ela tá? Carla Ó, Brandão. acabou. Hã? Ó, a gente tinha 3 Carlas aqui São participando. A 3? gente tinha a Carla Brandão, a Carla Barros e mais uma Carla também. Só Vamos tem lá. uma Carla presente e não é É, a Barros. não é a É isso? Vamos dar uma Tá bom. olhadinha aqui. Pode dar de novo, então. Vamos de novo. Ei, Brandão, não foi você, mas a próxima vai, hein? É você? Sou eu. Deixa eu É dar uma você? olhadinha aqui. Você entrou com outro. Apareceu outro nome? É Carla Barros Brandão? Carla Brandão Entendi. Barros. Entendi. Aê, Carla, Você parabéns ganhou, aqui. levou. Parabéns, ó. Carla, antes da gente finalizar, a gente sempre pede para que você deixe aí nos comentários o seu número de contato, para que a gente possa entrar em contato certinho, falar sobre o brinde, tá bom? Ó, o Vinícius levantou a mão. Vinícius, pode falar. Foi sem querer. Parabéns, Carol. É só para dar parabéns. Bom, pessoal, mas eu agradeço a participação de todos, tá? O intuito dessa agenda é realmente ter essa conexão com vocês, nossos clientes, com o público que acompanha o nosso trabalho. Então, assim, eu espero a participação de vocês no próximo. Selberi, pode falar, fica à vontade. Será? Ô, Bera, você quer falar mesmo? Seu áudio está desligado, tá? Se você quiser. Levantou a mão. Não sei se foi sem querer aí. Nem a câmera tá ligada. Eu acho que foi sem querer, hein? Será se foi sem querer? Mas, Selberi, se o senhor quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Pessoal, como eu estava falando, agradeço a participação de todos. Eu sei que a rotina é um pouquinho corrida, mas conto com a presença de vocês novamente no nosso Masterclass. Ó, o Selberi tá falando.
Na verdade, foi sem querer mesmo, é só para dar os parabéns mesmo. Eu quero parabenizar a Karina, o Bruno, o Leonardo, o Vinícius, que falou muito bem, né? Tá certo? Afirmou sobre esse assunto aí, que é um assunto muito polêmico, que nós estamos em voga hoje, tá bom? Parabéns para vocês todos, tá? Obrigado, Bera. Obrigada. Valeu. Bom, é isso, pessoal. Bruno, você quer acrescentar mais algum ponto, Karina? Obrigada, quero só agradecer mais uma vez. Obrigada a todos pela participação e a gente está aqui. Qualquer coisa, é só procurar a gente. Vocês sabem que a qualquer momento pode estar acionando a gente aí. E estejam presentes no próximo, tá? No próximo. Vai estar na agenda de vocês, hein, pessoal? E a gente vai ter sorteio também, hein? É isso aí. Obrigada, pessoal, pela participação. Ótimo dia para Obrigada. vocês, viu? Até Até mais. mais. Tchau. Até mais.